Agora eu quero ver o vídeo que vocês vão me exibir sem que eu mostre para eles, que é do testemunho de militares envolvidos na operação do ET de Varginha. Sim, sem dúvida. Que eu quero ver o que você aguarda aí, porque eu fiz um compromisso de não mostrar. Um ou dois? Eu vou te contar primeiro ou segundo? O que eu enxergar ali. Primeiro. Só que você não pode filmar. Primeiro ou segundo, por quê? Não pode ser os dois? Sim, na sequência, mostramos o primeiro, mostramos o segundo. Tá bom. Por exemplo, nós temos outras gravações, mas essas a gente já tinha conversado, que seriam assim mais interessantes, porque são provas cabais. Inclusive a gente fica assim um pouco temeroso, mas é claro que a confiança na sua pessoa é muito grande, então... Vamos agora eu me lembrei, eu não tenho um fone de ouvido para colocar ali no monitor. Eu depois assisto, você ouve. E depois eu conto. Eu assisto sem áudio. Depois você Não, sem o meu áudio. Sim. Ah, pois não. Tá? Eu tenho que ouvir, senão... Claro. Toma. Essa fita é uma delas. É uma delas. Então aqui está a prova testemunhal que os ufólogos aqui de Varginha têm do acontecimento. Isso é testemunho de militares que participaram da operação de captura da criatura. E retirada de Varginha. E a retirada de Varginha. Aqui está. Tira o meu áudio, peraí, eu corto aqui. Eu acabei de ver um vídeo com alguns depoimentos de algumas pessoas e é profundamente comprometedor no sentido de esclarecer que houve um episódio, como as meninas disseram, como a dona Terezinha disse. O que é muito sugestivo nesses depoimentos é a evidência, né, de coincidência da própria criatura. Da criatura, do formato, do tal cheiro, a cor, os olhos. Então, são depoimentos que são idênticos ao que as mocinhas disseram e que a senhora disse também. Eu, por conveniência, ética e compromisso, não posso... Estou louco para dizer algumas coisas que eu ouvi desse depoimento, mas qualquer coisa que eu diga vai revelar a fonte. Ou a fonte não, as 5 fontes. São 5 ou 6 depoimentos de pessoas que participaram da operação. Operação médica, operação, vamos chamar de exumação, operação transporte, operação chegada, captura, enfim. Acredita em mim? Acho que você acredita em mim, porque faz tempo que nós estamos juntos, né? Eu juntei mais um pedaço do quebra-cabeça agora ouvindo esses depoimentos aqui. Eu estou me dirigindo para a ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas. Você está vendo ali o portão, de onde saiu o comboio, dizem, para pegar a criatura e transportar para Campinas. Vou tentar falar com o General Lima. Bom, eu estou aqui dentro da ESA, estive com o general e ele desmente absolutamente tudo
tudo que ele desmente são as declarações que eu levei a ele, que foram dadas pelos ufólogos e por outras pessoas, de transporte para São Paulo, para Campinas, ele desmente aqui do transporte interno entre Varginha e Três Corações. Ele desmente que qualquer participação da ESA no evento dos ETs. E me deu uma nota dele, que é uma nota de esclarecimento, porque ele se recusa a dar novos esclarecimentos, dada segundo a opinião dele, o absurdo Todas as palavras que eu estou dizendo são palavras do general. Estou transmitindo para vocês. O absurdo e a leviandade das declarações. General Sérgio Pedro Coelho de Lima. Aliás, Pedro Coelho Lima, comandante da ESA. Eu cumpri a minha função de repórter, pelo menos tentando ouvir todas as partes. A declaração do general estabelece que essa é a participação dele, esse seria o depoimento dele, e que hoje, impedido pela hierarquia de dar novos esclarecimentos ou depoimentos sobre esse fato aludido. Vem comigo, que a trajetória ainda é longa. Existe comentários de que a criatura capturada... Esse comboio entrou na ESA e lá ficou. Porém, na madrugada do dia 23, 4 horas da manhã, esse comboio sai em direção a Campinas. E nesse comboio, o sargento Pedrosa, inclusive, foi no comboio. Quando esse comboio chegou em Campinas, numa unidade militar de Campinas, o capitão Ramírez já estava lá esperando o comboio chegar. E fontes militares também de dentro da ESA já nos informaram que o próprio sargento Pedrosa teria deixado escapulir lá dentro que a Unicamp é um lugar muito grande, é um lugar muito bacana. E aí nossas suspeitas todas caíram para a Unicamp. Agora não são mais suspeitas, nós já temos certeza. Por quê? Porque existem pessoas dentro da Unicamp que estão nos ajudando, como existem também fontes militares em Campinas que estão nos ajudando. Então eu posso adivinhar, se você fala de Unicamp, que o professor Badam Palhares deve estar envolvido nisso. Eu diria que o professor Badam Palhares, que é uma pessoa que nós respeitamos muito, ele está envolvido sim, ele necropsiou essas criaturas. O processo que está sendo usado é o de fatiamento. Ele está fatiando e congelando essas peças. O que é importante lembrar é que ele não faz isso sozinho. A Unicamp, em última instância, é uma entidade do governo. Portanto, quem está lá dentro tem seus salários pagos pelo governo e você sabe, Goulart, verbas para pesquisa, tudo advém do governo. Se a operação que foi realizada conta com as Forças Armadas, que também pertence ao governo, é claro que o governo brasileiro está ciente, o alto comando das Forças Armadas em Brasília está ciente e já pediu que o silêncio seja mantido. Então já era esperado da nossa parte que não só o professor Badam Palhares, como os demais envolvidos na situação negassem tudo, porque estão cumprindo ordens, porque têm um interesse maior, possivelmente, em termos de ciência brasileira, de desvendar, de analisar essas partes. É claro que outros cientistas foram acionados também, porque o estudo desse DNA, a parte de histologia toda que está sendo feita, ele não tem condição de fazer isso tudo sozinho. Então, eu estou dizendo aos senhores que foi para a Unicamp, sim. Nós já temos testemunhas de pessoas, inclusive, que viram a movimentação militar dentro da Unicamp. Pessoas que foram solicitadas a saírem de seus laboratórios. Pessoas que jamais tiveram esse tipo de solicitação. Ossadas, pessoas chegam lá para serem analisadas constantemente. Então, para essas pessoas foi até estranho terem sido solicitadas a darem licença do laboratório. Quando o comboio militar chegou na Unicamp, nós temos o relato, e queria dizer que não só de civis como de militares, nós temos tudo gravado em videocassete, em cores e em som estéreo. Portanto, tudo que eu estou falando tem embasamento em testemunhas diretamente envolvidas no episódio. Eu venho de Varginha direto para a sua presença aqui na Unicamp, porque existe comentários de que
a criatura capturada foi trazida para cá, dentro de um comboio, dentro de um caminhão do Exército, e entregue a você, Fortunato Badam Palhares, que é o chefe do Departamento de Medicina Legal aqui da Unicamp. Esse depoimento eu assisti, não posso revelar a fonte, e que você estaria trabalhando em cima da criatura, no sentido de fatiar, quer dizer, todas aquelas operações naturais de uma investigação dentro da medicina legal. Sou seu amigo, seu admirador, e gostaria que você me desse esse furo de reportagem e me mostrasse aonde está essa criatura que você está lidando com ela. Goulart, pela nossa amizade, por tudo aquilo que eu mais prezo, inclusive como a dignidade de um departamento e todo o nome que esse departamento fez, e desta universidade, eu só posso lhe dizer que as informações que você tem são as informações falhas. Não existe e não recebemos aqui nada, absolutamente nada, para que pudéssemos estudar. Ou tenha vindo do Exército, ou de qualquer outra força, ou de qualquer outro lugar. O que nós estamos trabalhando aqui, isto é de conhecimento público, são as ossadas de perus. Nós estamos trabalhando também nas investigações daquela chacina lá do norte do Pará. Temos alguns outros casos, mas nada relacionado com qualquer notícia de extraterrestre. Eu tenho à sua disposição, se você quiser ver, todo o nosso departamento está aberto para você nos acompanhar agora. Tem um Instituto Médico Legal onde nós trabalhamos com todo o material que lá existe, para que você possa entrar, examinar, ver, desfolhar o que você quiser dentro desse material. Por mim não, mas por eles eu vou seguir com você uma trajetória, mesmo porque dentro do depoimento consta um determinado laboratório perto do campo de aviação dos Amarais, onde teria uma geladeira, enfim, uma geladeira escondida. Podemos exibir com a câmera todos esses lugares em que esse depoimento se refere? Lógico, isso existe realmente, é o necrotério do Campo dos Amarais, e nós vamos poder ir lá, melhor do que falar é ver. Vem comigo. Eu estou entrando com o Dr. Fortunato Badam Palhares no prédio do Instituto de Medicina Legal aqui da Unicamp, que é, sem a menor dúvida, o mais conceituado da América Latina e que já registrou, no decorrer da sua história, a elucidação de muitos e muitos casos com uma tecnologia comparável a países de primeiro mundo, não é isso? Isto é o que nós pretendemos sempre estar junto dessa tecnologia. E é o que vocês são. Então, com a isenção de um jornalista, eu vou seguir as pistas que me deram no outro depoimento, junto com o Dr. Fortunato. Vem comigo. Nessa sala eu já estive, uma ocasião, fazendo um trabalho até muito interessante com os cadáveres das ossadas de perus. Essas ainda são as ossadas de perus? São as ossadas. Nós estamos agora numa fase de estudo isolado, né? Onde nós temos cada grupo agora dessas ossadas estão sendo devidamente reavaliadas em função de se tentar retirar algumas informações ainda em pendência. Nós temos lá uma espécie de um muralzinho que nos chama atenção todo dia. Cara, papel, né? Lá? Sobre determinados elementos a serem procurados e pesquisados em cada ossada. E é aí que nós estamos. O que você quer dizer isso como você acabou de dizer? Olha, isso não é uma reportagem dentro de outra. Eu estou exibindo para vocês qual é o trabalho do Fortunato aqui na Unicamp, mas nós vamos seguir na investigação daquilo que nos foi contado. Mas diga... Esse aqui, por exemplo, nós estamos procurando algumas pessoas com essas características.
tá? São pessoas que estão ou devem estar no meio destas ossadas, né? E em função dessas características, todo o crânio que é examinado, nós temos que descartar a possibilidade de estar estes dados nesse crânio. Com a pessoa certa. Com a pessoa Aí certa. identifica a pessoa. Exatamente. Por exemplo, suspeito, fratura De una e rádio direito, fratura de falange, prótese superior parcial. Quer dizer, se nós encontrarmos dentre as ossadas alguém com uma fratura de una e de rádio, fraturas de falange e prótese superior, é um suspeito de ser a pessoa. de ser a pessoa. Daí nós vamos assim. partir para uma investigação mais detalhada. Aqui, descartar crânio íntegro. Íntegro. Suspeito, tiro no crânio, fratura dos temporais. Exatamente, porque nós já temos essa informação. Aonde você guarda os cadáveres aqui? Bem, nós não temos aqui geladeira para guardarmos cadáveres. Todos os casos que vêm, enquanto nós estivermos trabalhando, porque atualmente nós não trabalhamos mais com cadáver, né? Até terminarmos esse trabalho das ossadas, porque isso aqui é um trabalho exaustivo. Quanto Então, tempo você está fazendo esse trabalho? já estamos há 5 anos. 5 anos. 5 anos. E nesse período, então, nós estamos trabalhando no cemitério do Campo dos Amarais. Ah, é lá? É onde nós vamos, então, te mostrar exatamente como é que funciona aquele material. E é lá que consta, pelo depoimento dessa fonte, que teria um subterrâneo, alguma coisa assim, uma geladeira. Vamos lá? Vamos. Essa geladeira funciona, né? Tem material? Tem material. Quem sabe? Mas olha, é material que já está acumulado aqui só para ser libertado. Isso aqui tudo é material que já está vencido e que nós precisamos só de autorização para poder... O que tem nessas caixas? São reagentes químicos para você poder trabalhar com... Mas tem uma caixa aqui, se quiser ver também, sem nenhum você inconveniente. Não teria um ET guardado nessa Sem caixa? nenhum Aí? inconveniente, está aqui. Tá? São materiais que nós usamos e guardamos aqui dos casos que nós fazemos no dia a dia. Né? Eu lamento o constrangimento de ter que fazer um cientista como Fortunato seguir essa trajetória, mas eu acho que para ele também é bom, né? Porque ele se exime dessa responsabilidade de ter sido manipulador do ET. Vem comigo. Esse é um segundo laboratório onde nós normalmente cortamos o material. Aqui é que fatia. Esse aqui é um laboratório onde se faz o corte do material. Depois isso é transformado em pequenos blocos. Né? Quando você fala material, por exemplo, o que é isso? Isso aqui é pele. É uma pele. São fragmentos de pele. Né? Aqui, né? Isso. O bloco não. O bloco não, o bloco é de parafina, onde você coloca o material aí dentro, transforma em bloco, depois você corta para fazer então as lâminas, né? São lâminas como esta que depois você leva para o microscópio para poder examinar. Ok. Quer dizer, se você tivesse, suposição, né? Tivesse recebido a criatura e o encargo de fazer o estudo dela, você teria trazido ela para cá, para esse local, e feito os cortes nela aqui. Seria aqui que teria sido feito isso. Não, se ela viesse como uma parte de um ser, qualquer coisa, nós teríamos levado para o laboratório onde tem uma mesa de necrópsias, teríamos examinado naquele local. Depois, sim, ao se retirar fragmentos menores, esses seriam colocados para exame para depois nós podermos dar os resultados, ou de um processo infeccioso, de um tipo de pele, um tipo de tecido que fosse necessário. A minha pergunta é a seguinte: seria quase que impossível que esta operação não fosse observada por terceiros? Seguramente. Isso aqui não tem possibilidade de entrar absolutamente nada aqui que outros não possam ver. Ok. Vem comigo, vamos no necrotério. Esse é o necrotério do Campo dos Amarais, aqui em Campinas, onde o depoente disse que
provavelmente tenha sido mandado o corpo lá da criatura. O que nós vamos poder ver aqui é... Bom, o que nós temos aqui são salas de necrópsia, né? Onde nós realizamos os atos necroscópicos da cidade, do Instituto Médico Legal, e tem aqui as geladeiras onde ficam guardados os cadáveres que são desconhecidos. Até a autorização judicial eles ficam guardados, depois são enterrados. É o que nós temos aqui. O objeto dessa minha matéria é fazer uma trajetória em cima dos depoimentos que foram colhidos. O que eu posso te mostrar aqui é... Vem comigo. Existe um depoimento que diz que no dia 24, mais ou menos, de janeiro, né? 24 de janeiro, teria chegado aqui um caminhão do Exército trazendo alguma coisa. Eu desconheço. O senhor desconhece que tenha vindo um caminhão do Exército aqui? Eu desconheço. Em janeiro? Porque eu não estava nesse recinto. Não? Ah, o senhor estava em outro lugar. Em outro lugar. Então tá bom. O que tem aqui? Aqui tem uma... Bom, aqui é uma sala onde se preparam os corpos, né, para poder serem velados depois. Aqui são as salas de necrópsias. Né? A geladeira fica exatamente nessa. Para cá. O que significa, na minha opinião, agora é minha opinião, é que se algum fato tivesse ocorrência aqui, as pessoas saberiam. Isso aqui não tem nada secreto aqui. Não, absolutamente nada. Isso aqui é entrada... os funcionários têm livre entrada aqui dentro. Né? Não pode entrar pessoas desconhecidas. Isso aqui Você não quer ver cadáver, não, né? É uma cama frigorífica. Né? Mas se você quiser pegar aqui, pelo menos para mostrar a cama... Não precisa abrir, não. Não vou guardar isso aí. Para guardar aquele lá? Isso aqui? Isso aqui é aqui, né? Ah, então vai. Isso é daqui, ó. Tem alguns aí, ó. Tava cheio aqui, né? Vaziamos. Bom, ali é um setor novo. Essa é uma área para a gente começar a trabalhar com os putrefeitos e as pessoas que normalmente são atingidas por projetos de arma de fogo. Eles passam por essa câmara, que é uma câmara de raio-x, né? Onde nós detectamos os elementos metálicos e depois o corpo é removido para poder ser feito aqui. ok. Vem comigo. Não é uma tarefa fácil a gente ficar lidando com suposições. De um lado, existem depoimentos que aparentemente são concretos. De um outro lado, existem pessoas como você que foram envolvidas aleatoriamente e que têm depoimentos tão concretos quanto o dos outros. Você quer acrescentar alguma coisa para botar uma pedra em cima disso ou para ainda permitir que as especulações e essa polêmica continuem? Claro, eu só quero realmente aproveitar essa oportunidade que você acaba propiciando ao Departamento de Medicina Legal, onde, sem que nós pudéssemos ter preparado absolutamente nada, não sabíamos inclusive que vimos aqui, nós tentarmos mostrar ao público, né, de que realmente isso não passa de uma especulação. Não existe de nossa parte, da parte da instituição, qualquer intenção de esconder absolutamente nada. Nós seríamos os primeiros a colocar isto a público.
Eu acho que você está cumprindo uma função importantíssima, que é de esclarecimento de algo que até então está meio nebuloso. Talvez pela falta de oportunidade das pessoas mostrarem em loco o que você está mostrando hoje. Obrigado, Dr. Fortunato Badam Palhares. E você? O que é que você acha de tudo isso que foi demonstrado nessa trajetória que nós fizemos durante esse período, nos últimos 4 dias? Tire você as suas conclusões. Só lhe digo uma coisa, se algum fato novo, real e concreto surgir, eu volto a lhe informar. Como ter o primeiro filho aos 40 anos e sem riscos. Saiba amanhã, 7h30 da noite, no programa de domingo.